Começou. Então, olá a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, falando em indústria de alimentos e indústria de bebidas, que engloba também a parte de indústria de alimentos. E nesse encontro a gente vai falar sobre micro-organismos e os desafios na indústria de bebidas, especificamente, né? E aí, quando a gente fala em micro-organismos, a gente já faz uma associação direta com o controle de qualidade e segurança dos alimentos, né? Porque esses micro-organismos estão muito relacionados à qualidade. Então, dentro desse panorama, para a gente manter um processo seguro, a gente precisa estar sempre avaliando novas tecnologias, o que se tem no mercado e como que a gente pode utilizar essas tecnologias no sentido de manter uma boa qualidade e uma segurança dentro dos nossos processos. E aí, falando de novas tecnologias, a Neoprospecta, ela trabalha nesse contexto, né? A gente trabalha hoje com tecnologia de sequenciamento de DNA, e hoje a gente vem desenvolvendo ferramentas e análises justamente para auxiliar, né, nesse tema de micro-organismos, com geração de conhecimento para tomada de decisão, né? E aí, hoje, a gente convidou duas pessoas que é um prazer a gente receber hoje aqui, né? A gente convidou o Felipe Lamin e a Daniele Marreiro, né? Que são dois especialistas da indústria de bebidas, para a gente trocar um pouquinho de experiência sobre esse assunto tão importante dentro da indústria de alimentos, que são os desafios microbiológicos, né? Então, antes da gente começar a conversar um pouquinho, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, né? É uma satisfação bem grande da Neoprospecta poder contar com vocês dois aqui para a gente trocar um pouquinho de experiência sobre esse assunto. Então, eu vou apresentar, não vou falar todo o currículo de vocês, senão a gente vai passar o tempo todo aqui só falando do currículo, né? Eu vou fazer um resumo sobre a experiência de vocês na área. Então, a Daniele Marreiro, ela é uma especialista bem conhecida no mercado, né? Ela é engenheira de alimentos, ela atua no mercado de bebidas há mais de 15 anos, né? E ela está presente em diversos eventos, né, relacionados ao tema de bebidas de alimento. Então, é um prazer bem grande poder compartilhar esse momento aqui com você. E o Felipe, ele é engenheiro de biosistemas, né? Ele é técnico cervejeiro e atualmente ele é especialista de qualidade da Ambev, né? Então, obrigada pela presença e por vocês dois terem aceitado participar dessa conversa com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. A gente que fica feliz. Que joia. Então, falando um pouquinho dos desafios microbiológicos, né? O primeiro tema que eu queria abordar com vocês e que eu queria discutir um pouquinho é que quando a gente fala em desafio microbiológico, muitas indústrias ficam muito focada no produto final, né? E eu queria entender de vocês que a gente sabe que esse cuidado microbiológico a gente tem que ter tanto no processo, e se você tem um cuidado, né, uma qualidade em todo o processo, é muito mais provável que o produto final vai ter muito mais segurança, né? Então, Felipe, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, dentro dessa sua experiência, né, na indústria de bebidas, qual que é o maior desafio para você para manter um controle microbiológico? Carol, acho que o desafio hoje, acho que na indústria de bebidas em geral, é como a gente consegue controlar todo o nosso processo. Principalmente na indústria de bebidas, acho que a água é um item mais importante que a gente tem. Na cerveja é boa parte do produto final. Então, todo cuidado que a gente tiver com a água é essencial que a gente consiga ter o controle desde o início do nosso processo de captação de água até os pontos produtivos, né? E aí, lógico, a gente usa água nos nossos processos de sípios, enxágues finais. Então, qualquer problema que a gente tiver com a água, a gente vai levar isso para o nosso produto.
E aí a gente tem que conseguir garantir todas as asepsias dos nossos sistemas de distribuição de água, para a gente ter confiabilidade nos nossos processos, né? E aí, quando a gente pensa também nesse desafio grande de como a gente consegue melhorar a qualidade dos nossos produtos, a gente não pode deixar passar os acompanhamentos durante o processo de produção. Então, na indústria cervejeira, a gente começa lá com malte, já vem com muita água ali no nosso processo de mosturação, e a gente tem um processo que leva alguns dias entre fermentação, maturação, filtração. Então, todo esse tempo ali, o nosso produto está exposto às contaminações. Então, todo o cuidado que a gente tiver com as nossas asepsias, com as nossas coletas microbiológicas e os nossos processos de inoculação, todo momento a gente tem algum risco de não ter 100% de confiabilidade. Não de confiabilidade, mas não, a gente tem um risco de ter uma contaminação ali que não estava no nosso processo, né? Ou uma coleta que não foi executada da maneira correta. Então, por isso que todas as pessoas que estão ali no nosso processo de análise, os nossos técnicos, os operadores, eles são treinados e retreinados todas as vezes para conseguir garantir essa confiabilidade e a gente tratar exatamente aquilo que está acontecendo no nosso produto, né? Sim, E aí, associado à produção, um outro fator muito importante que hoje em dia está sendo muito discutido, né, é com relação à higienização, né? E aí eu gostaria de perguntar para a Daniele, que é especialista na área de higienização e tem muito para contribuir com esse tema. Hoje, qual que você acha que é o impacto, né, de uma higienização eficiente ou não? Carol, hoje a gente consegue, eu consigo enxergar pelo menos de 3 vias, né, o impacto que a higienização tem. Então, o primeiro impacto, ele é diretamente relacionado à microbiologia do produto final. Então, se a higienização, ela é eficiente, a gente consegue garantir a saudabilidade dos nossos processos, independente da etapa, se é uma etapa inicial do processo ou se já é a etapa final ali, o mais próximo, né, do produto estar disponível para o consumidor, independente de ele passar ou não por um processo de pasteurização ou algum outro processo similar. Mas eu também vejo que a higienização, ela tem outras 2 vias que eu acredito que agora elas estão mais em alta, né, elas estão dando mais ibope, que é a linha que envolve consumo sustentável de água. Então, a gente sabe que quanto mais problemas de higienização a gente tiver, quanto mais higienização ineficaz a gente tiver, mais a gente vai consumir água para a gente conseguir efetivamente, né, fazer os processos estarem sustentáveis. E a gente vive hoje num mundo onde sustentabilidade é a nossa tábua de salvação. E o outro ponto é o próprio consumo de produtos em geral, né? Então, produtos e serviços. Então, toda vida que você tem uma higienização ineficaz, você gera um retrabalho, você gera um aumento de custo com produto químico, porque você muda as formulações, você onera muito mais da sua operação por causa dessas mudanças de formulação que você precisa fazer. Então, tem um custo associado, seja o serviço, seja tempo, seja o custo com químicos diferenciados ou com estratégias diferenciadas. Então, para mim, tem essas 3 vias. Ter a saudabilidade microbiológica, sustentabilidade e o custo como um todo, ainda mais nos dias de hoje, né? Sim. E aí, pensando em custo, tá uma tendência bem grande hoje em dia a reutilização da água, né? Da água de CIP para a realização de novos CIPs, né? Qual que você acha que é o impacto microbiológico ou se você acha que tem algum impacto e quais e o que a indústria deveria fazer, né, para mitigar um possível impacto microbiológico da utilização dessas águas? A reutilização da água, ela é um tema que ela precisa ser discutida com parcimônia, né, como se diz. Então, eu particularmente
como especialista da área, eu não vejo problema nenhum, dependendo de que água é essa, de que recuperação a gente está falando e de qual etapa a gente estaria utilizando ela. Então, se você tem uma água de enxágue entre soluções químicas, que o intuito dela é apenas eliminar essa solução química, né, deixar uma superfície completamente ausente daquele químico anterior, você consegue utilizar essa água como uma água de pré-rinçagem, como um enxágue inicial, num próximo processo de higienização, onde você quer, naquele momento, ajudar a remover a sujidade, que vai ser potencializada com o uso do detergente, independente de qual tipo de detergente você vai utilizar. Quando a gente pensa em reutilização de água para enxágues finais, para liberar o equipamento, para utilização, Dani, já não acho uma ideia muito interessante, porque você precisa garantir uma água 100% confiável, porque caso contrário, você vai estar colocando mais um agregador de possível contaminação dentro do seu processo. Então, dependendo de que tipo de água a gente consegue obter e de onde a gente quer utilizar, para asepsia é possível. Assim como a gente já vê, inclusive, disponível para consulta no Google, a gente, quando coloca reutilização de água para limpezas em geral, limpeza de piso, jardinagem, a gente consegue ver vários tipos de reutilização de água. Então, por isso que é um tema que a gente tem que ter muita certeza de qual o objetivo e qual a fonte dessa água recuperada. E aí consegue, sim, fazer uma utilização consciente e sem risco. Sim, é um ponto que eu vejo bem sensível hoje em dia, né, porque tá tendo uma vertente, né, para reutilização de água, e eu acho que é bacana, é sustentável, né, mas saber exatamente em que ponto e quando utilizar, como você comentou, é bem importante. E aí... Sim, e até aproveitando para fechar esse ciclo dessa pergunta bem importante, o plano HCCP. Então, precisa estar amarrado, né, precisa estar muito bem linkado dentro do plano HCCP para que a ansiedade, né, de reutilizar o máximo possível de água não coloque a empresa numa enrascada, né, num cenário difícil, né. Então, a gente tem que ter bastante cautela e trabalhar muito bem a avaliação de risco dentro do HCCP. Sim, e fazendo um gancho, né, que a gente sabe que uma higienização eficiente, ela está muito associada com o design higiênico, né, da planta. E é outro tema que está sendo muito discutido hoje em dia para a indústria de alimento, né, design higiênico, né. Hoje tem a EHED, né, eu acho que a Dani até participou da tradução, né. O que você acha que a EHED contribui hoje com relação a desafios microbiológicos, com relação a design higiênico? Eu enxergo, Carol, que hoje a EHED, ela consegue ser uma das principais formas da gente conseguir padronizar processos pensando de forma sanitária. Então, o fato de ter disponível, né, para a indústria, independente do tamanho que ela tenha, aos guias, onde te direciona como validar um processo, o que é que se espera de uma peça sanitária, e vários outros guias, né, que tem ali dentro do EHED, então a gente consegue ter um direcionamento. Não é mais fictício, existe um documento que mesmo que a gente tenha algumas legislações no Brasil que já fazem referência, principalmente voltadas para as normas, né, certificadoras, FSSC 22000 também fala sobre um pouco de projeto sanitário, mas o mais relevante de tudo isso é a gente conseguir ter o guia, é a gente conseguir ter no Brasil um local, né, onde a gente consegue direcionar os colaboradores para fazerem cursos específicos, a gente consegue ter material para pesquisa, a gente consegue trabalhar esse tema, que é um tema que é antigo, mas dentro da indústria de alimentos no Brasil é um tema jovem,
que agora que a gente está escutando falar muito sobre projeto sanitário. Então, hoje, para mim, né, eu sou suspeita, porque eu sou tradutora voluntária, mas para mim é a porta de entrada. Se qualquer empresa quer fazer um projeto, por menor que seja, mas quer garantir que ele seja sanitário e que não vai te trazer problemas futuros, ver os guias do aHEAD. Sim, sim. Aí pensando em desafio, né? Todo desafio a gente tem que buscar as armas que a gente tem para poder trabalhar e ter os melhores resultados possíveis, né? Vocês buscam novas tecnologias com relação à parte microbiológica e qualidade? Felipe, se você puder falar um pouquinho, quais as principais tecnologias que vocês utilizam hoje, pensando em desafios microbiológicos, em processo de higienização, se vocês têm algum trabalho interno relacionado a vamos validar algumas tecnologias, como que funciona hoje para vocês isso? Dentro da Ambev, a gente tem uma unidade onde a gente busca inovar e buscar novas tecnologias que existem no mercado. E foi um pouco disso com vocês, né? Como a gente chegou ao trabalho que vocês fazem. Mas, em geral, eu acho que não é só algo da Ambev, eu acho que em todas as indústrias de bebidas e alimentos a gente tenta ter resultados mais rápidos e confiáveis, né? Hoje, a maioria das empresas usam métodos tradicionais de inoculação e que são métodos que levam um determinado tempo para você ter o resultado final, e isso limita um pouco a tomada de decisão das pessoas, né? Então, os cervejeiros têm que tomar decisões e esses resultados microbiológicos são importantes para isso. Então, acho que existem já várias tecnologias no mercado, de PCR específico para cerveja e PCRs para outras aplicações, que não é só a velocidade da pessoa que está ali, o técnico executando a análise, é a velocidade da tomada de decisão mesmo, como isso é importante para a gente não impactar os processos que vêm em sequência, e também quais são os cuidados que a gente tem que ter para a limpeza daquele tanque específico, dependendo da contaminação que apareceu. Acho que nesse slide aí fala de alguns contaminantes que existem na cerveja, e acho que o que a gente tem feito com o mapeamento genético cara, para esse tipo de contaminante, quais são os melhores métodos para eu conseguir remover ele do meu processo, se isso aparece? Não só na cerveja, mas para leite, para carne, para tudo. Tem tratamentos diferentes. Então, se eu sigo com o meu processo ali de CIP, no meu método que eu estou acostumado, mas para aquela contaminação específica eu não tenho a eficiência adequada, eu tenho que usar algum outro produto, um enzimático, eu consigo ter essa tomada de decisão com antecedência. Então, acho que dentro do processos de alimentos em geral, como que a gente consegue ter resultados mais rápidos e confiáveis, sem onerar em custo, né, para o processo, para as cervejarias, para as empresas, porque também gastar muito para ter um resultado muito mais rápido vale a pena em certos momentos. Acho que para um produto acabado isso faz sentido, para você ver quanto eu tenho de risco disso ir para o mercado, uma avaliação mais pontual, mas no dia a dia isso pode tornar a produção inviável financeiramente. E como também a gente consegue ganhar tempo das pessoas que estão ali executando as análises, não só para elas serem executoras, mas também serem agentes que ajudam as áreas a resolver problemas, sabe? Dando conhecimento, dando condição dela ser uma pessoa que seja suporte para a cervejaria como um todo, porque a gente sabe, a área de qualidade, normalmente ela é uma área mais fechada ali, mas que ela tem um conhecimento muito grande que ela pode dar suporte para as plantas, né? Para as áreas produtivas. Então, acho que dentro lá dessa planta piloto, a gente busca muito como eu consigo ter esses resultados rápidos e como eu consigo achar outros métodos de asepsia que garantam que eu tenha uma eficiência muito grande de limpeza para que eu consiga eliminar um maior número possível de contaminantes em 100% dos casos, sabe? E aí, muito do que a Dani falou economizando água, com custo
acessível. Então, a gente tem que achar ali dentro das nossas pesquisas algo que satisfaça todos os mundos, né? O custo, a água, o processo, as tomadas de decisão. Falando em microbiologia, principalmente, eu fiz um levantamento assim na literatura dos principais micro-organismos deteriorantes, né, para as indústrias cervejeiras, e a maioria deles, ou grande parte delas, são micro-organismos anaeróbios, né? E aí, quando você fala em microbiologia clássica, é muito oneroso fazer, né, uma análise para esse grupo de micro-organismos, né? Você precisa trabalhar com diferentes meios específicos, o tempo de identificação, pode crescer ou não o micro-organismo, pode ter falha de anaerobiose, né? Então, hoje eu vejo dentro desse segmento de microbiologia, que principalmente as técnicas moleculares, e aí a gente pode envolver sequenciamento de DNA, a gente pode envolver em PCR em tempo real, diversas abordagens que, além de trazer agilidade, pensando em sequenciamento, né, ela também traz muita informação, né? Então, hoje, quando você trabalha com microbiologia convencional, e eu acho que a gente nunca vai conseguir largar a microbiologia convencional, a gente nunca vai conseguir substituir, mesmo porque ela está aí há tantos anos, por algum motivo, né? Que senão já teria sido substituída, mas eu acho que a associação dessa informação com outras ferramentas e outras tecnologias que vão agregar principalmente conhecimento, né? Porque eu vejo a microbiologia convencional hoje como um dado de sim ou não, né? Agora, essas outras ferramentas e essas novas tecnologias que estão vindo agora é mais para geração de conhecimento, para tomada de decisão, né? Então, quando você trabalha com micro-organismos deteriorantes, hoje patogênicos está muito claro e muito fácil a utilização da microbiologia convencional, e eu acho que dificilmente vai ter uma mudança muito radical com relação a isso, né? Mas quando a gente fala de deteriorantes, aí existe uma associação de micro-organismos que vai gerar um problema ou não, né? E aí eu já não vejo a microbiologia convencional com uma ação tão eficiente, né? O que vocês veem sobre isso, assim? Qual é a avaliação que vocês têm sobre esse panorama, principalmente de deteriorantes? Aí eu deixo aberto para os dois. Eu ia perguntar se a Dani queria começar. Mas, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com esses métodos rápidos também, para a gente não ser enganado pela velocidade deles. Uhum. Acho que a gente já experimentou algumas coisas e esse é um ponto em comum entre todos eles. Acho que a gente não pode prejudicar a qualidade da análise por conta da velocidade, e acho que isso é em tudo, né? Acho que a pressa é inimiga da perfeição, então isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. E acho que quando você fala que acho que os dois vão se complementar, é algo que faz muito sentido, porque quando a gente vê os meios tradicionais, no microscópio você não consegue fazer a identificação completa daquele micro-organismo na maioria das vezes. E aí, se você tem associado àquela análise um sequenciamento ou ali uma análise em PCR, você consegue começar a ter insights de quais são as contaminações que estão aparecendo. Então, uma placa ela pode ser diferente da outra, de um tanque ser diferente do outro, e para a pessoa que está ali no dia a dia, ela não vai ter a noção do que é, porque ela não tem condições, e não é que não damos condição, mas é que o método não fornece isso. Então, quando a gente associa com um método que é mais preciso, ali chega no nível de precisão que a gente precisa para fazer as identificações, e tentar associar isso com algum off-flavor que aparece na cerveja ou no produto em geral, a gente começa a ter uma confiabilidade e a gente consegue começar a tratar os nossos problemas de maneira diferenciada, para a gente conseguir cada vez mais evitar com que isso aconteça, apareçam contaminações, e se ela aparecer, a gente já vai saber como resolver isso, ou ir lá no futuro, eliminar por completo e isso não se tornar mais um problema, porque toda a contaminação que aparece nos produtos, alimento e bebida, a gente está expondo o consumidor a um risco gigantesco. Então, acho que
Até por isso que as empresas tomam mais cuidado com o produto final e não se preocupam tanto com o processo, mas que o flavor que surgiu lá na fermentação, no nosso caso, ele vai estar presente no produto final, ele não vai ser eliminado. E é isso que gera um problema de mercado, de uma marca acabar tendo algum tipo de problema, e que a gente evita ao máximo que isso chegue ao mercado, empresas em geral. Às vezes acontece, mas que essa associação de métodos vai dar mais confiabilidade para a gente evitar com que isso passe despercebido durante as nossas análises. Queria ouvir a sua opinião também. O Fê colocou super bem, assim, eu também acho que não tem como separar. Para mim, eles são almas gêmeas, né? O método tradicional e os métodos novos que vêm surgindo com o passar do tempo, eles vão se complementando realmente. E ainda tem mais uma coisa interessante quando a gente pensa nesse se complementam. Em vários cenários, a gente tem, por exemplo, em análises de PCR, questões envolvendo viabilidade, que é uma característica do método. E quando a gente começa a pensar, nossa, aqui eu tenho um determinado micro-organismo que está no nível inviável. Nessa etapa, ele está no nível inviável. Mas ele estava viável em uma etapa que eu não pesquisei? Que condições ele precisa ter para ele se tornar viável? Será que a minha próxima etapa vai torná-lo viável? Ou eu tenho agregadores ali no caminho que podem torná-lo viável? Então, a riqueza desse estudo, ele traz a tomada da decisão, ele traz o direcionamento, como o Fê falou. Então, a gente realmente precisa ter bastante cuidado quando a gente pensa nas duas metodologias, porque eu lembro muito também, assim, eu sempre volto na avaliação de risco, né, através do HCCP, da análise de perigos, porque quando a gente pensa nessa análise, a gente tem que ter validações, a gente tem que ter a verificação, como que a gente faz o monitoramento como um todo. Ok, ele não é um microbiologia na indústria de bebidas, para bebidas, né, como cerveja, refrigerante, que não tem questões patogênicas, não é um risco à saúde do consumidor, mas é um risco para a reputação das marcas, né? Então a gente não quer que um deteriorante ele esteja presente no produto final, mas o quanto mais a gente fizer para ter processos saudáveis, e isso as tecnologias e as metodologias, elas se unem, se fundem e se complementam, faz com que a gente tenha processos cada vez melhores. E sempre buscando isso, né? Sempre buscando redução de custo, equilíbrio, o equilíbrio em tudo, para que a gente não precise repassar todo esse incremento de custos no produto final. Sim. E pensando hoje sobre o que já tem disponível hoje, né, de ferramentas, de tecnologia, se aparecesse um gênio da lâmpada aqui agora para a gente, o que vocês pediriam para ele, assim, que ainda não se tem e que vocês acreditam que seria extremamente importante, pensando nos desafios microbiológicos para a indústria de bebidas? Nossa, tem tantas opções. Não, mas você pode pedir só duas. Eu vou comentar uma para incentivar aí o Felipe, que ele já está pensando aqui qual que eu escolho para falar, com certeza. Assim, uma coisa importante aí, né, indo para o lado da higienização, é que a gente tem poucas opções no mercado para fazer identificação online de desinfetantes à base de peracético. Então, é bem complexo. Imagina que a gente, não só a gente como companhia, mas todas as empresas, cada vez mais, elas têm times mais restritos, né, pessoas que operam usando o máximo, né, da sua capacidade intelectual. Então, assim, a gente está saindo daquela linha de operadores, como o Fê falou no começo, que só operam e pensam junto para resolver problemas, né? Isso é o que o nosso mundo moderno tem a nos oferecer, e com a gente não é diferente. E a gente
hoje ainda tem muita dificuldade com relação a esse grupo de químicos. Então, é muito comum a indústria de alimentos usar desinfetantes à base de peracético, mas em concentrações muito baixas, e isso não gera condutividade, que é uma forma mais rápida de a gente conseguir fazer monitoramento desse tipo de medição. Então, isso é uma dificuldade, porque a gente precisa garantir, como qualquer empresa, que todas as sanitizações, as desinfecções que foram efetuadas com o peracético, a gente precisa ter a análise qualitativa e quantitativa de peracético. Quanto que eu tenho peracético, sim, e quanto que eu tenho de peracético ali naquela solução. E isso desprende tempo, desprende uma sala de análise, e isso gera complexidade. Então, hoje é uma dificuldade. Algumas empresas maiores de produtos químicos têm um produto à base de peracético com um traçante de condutividade, mas na vida real, a gente não tem um comportamento equilibrado, digamos assim, quando a gente usa esse produto em específico, porque a condutividade é tão baixa que é muito próxima da água. Então, você começa a ter pequenos desvios que, se você faz isso de uma forma maior, mais ampla, aumenta muito o risco de deixar apenas por essa condutividade e não fazer análise convencional. O convencional e a tecnologia, de novo, aí, né, se combinando. Então, esse é um dos itens, né, Fê, que hoje é uma questão complexa e que acaba fazendo com que a gente gaste mais energia, né, mais energia operacional para conseguir ter essa análise aí sendo monitorada da melhor forma possível. É um dos, né? Se você quiser comentar aí mais algum, Fê? Não, eu penso em dois. Acho que o que a gente estava falando sobre PCR e métodos tradicionais, se a gente tivesse um método tradicional que desse resultado ali em algumas horas, a mesma confiabilidade que a gente tem, com a capacidade de identificar os micro-organismos, aí eu acho que essa pessoa ficaria milionária e todas as empresas gostariam de comprar, porque é o desafio mesmo da gente conseguir tomar decisão. Acho que o mundo de hoje, das indústrias, de todas as indústrias, aí não só de bebida, elas demandam por dados. A gente precisa ter muito dado para tomada de decisão. E aí, não é qualquer tipo de dado. São dados confiáveis e que a gente tem a capacidade de gerar um output daquela informação. Então, se a gente consegue ter esse casamento entre os dois métodos ali, se eles casarem, tiverem um filho e esse filho for isso, acho que é o que atende muito as indústrias em geral. E aí, o segundo seria bem linkado na linha de CIP, se a gente tivesse uma fase única, sem necessidade, reduzindo o consumo de água, pensando em meio ambiente, num custo acessível, e que tenha a capacidade de ter uma eficiência de remoção de micro-organismos, de biofilme, de tudo sem agredir o inox num uso contínuo. Tudo é tempo e meio ambiente, custo. Então, a gente sempre demandando por produtividade nas indústrias. Então, se a gente consegue casar essa tomada de decisão com um produto fase única, onde a gente tem a confiabilidade do melhor dos mundos ali, eu acho que muda um pouco do que facilita o dia a dia e a gente consegue ter um produto cada vez melhor para disponibilizar para os consumidores. A ANEEL, ela vai nesse mesmo caminho que vocês falaram agora, que é a geração de conhecimento, né? A gente foca muito em geração de conhecimento para tomada de decisões. O melhor dos mundos seria associar essa geração de conhecimento com uma velocidade maior, né, da informação desses conhecimentos, mas eu também ainda teria que fazer esse pedido para o gênio, né? Esse seria o meu pedido, né? Associar todo o conhecimento gerado do sequenciamento com agilidade, né? E pensando em agilidade, né, que a gente sabe que esse é um desafio muito grande, falando em desafios microbiológicos,
Vocês acham que essa falta de agilidade das análises microbiológicas, um dia a gente pode minimizar com análises preditivas? Porque quando você tem uma quantidade de dados suficiente para começar a fazer predição de risco, não necessariamente a gente vai ficar tão refém do tempo de uma análise microbiológica, né? Porque os próprios dados vão começar a predizer um determinado risco e a gente vai conseguir trabalhar com ações com relação a essa predição. O que vocês acham sobre esse tema, que é um outro tema que está bastante em alta hoje, falando em microbiologia, né? Que é machine learning, inteligência artificial e predição de risco. Olha, eu acho que a análise preditiva é algo que tem vindo nos últimos anos, assim, bem forte. Acho que para manutenção existem várias tecnologias. Eu vi uma reportagem sobre uma startup que tinha um equipamento para análises preditivas de motores em geral e recebeu um aporte gigantesco também para conseguir se desenvolver. E aí isso tem um custo que a gente acaba antecipando um custo e num custo menor para evitar um custo muito grande. A Amazon tem esse mesmo equipamento desenvolvido que eles desenvolveram por eles. Eles tinham problemas de estrelas transportadoras na Europa e eles desenvolveram o próprio sensor, mas isso focado em manutenção, né? Quando a gente pensa, acho que em microbiologia, a gente está no passo de como eu garantir que eu tenho análises confiáveis, né? Como que o dado que está ali gerado é um dado que eu possa confiar 100% nele. E aí, acho que para processos de CIP a gente tem isso, tem condutivímetro, a Dani comentou de um caso do Peracético, mas a gente tem condutivímetro, a gente tem os métodos de análise, a gente tem temperatura, tem controle de tempo, mas para microbiologia, se a gente segue pelo método tradicional, muitas vezes a gente não consegue identificar 100% do nosso micro-organismo. Então, acho que a gente está na etapa de construir uma base de dados confiável para a gente conseguir ter uma análise preditiva de quando que um problema pode surgir. E aí, acho que para as indústrias isso vai vir associado com algum sensor que ainda não existe para a gente conseguir ter ele inline. Sensores, sei lá, de bactérias em linha, a gente vê um aumento do número de contaminantes em linha. Isso existe, mas muito mais virado para indústrias farmacêuticas e muito menos para a indústria de bebidas. Talvez alguns sensores de perfil de produto, a gente está tendo qualquer alteração ali, sei lá, a gente vê algumas coisas de línguas eletrônicas, nariz eletrônico, como que isso pode ser um input para esse machine learning lá no futuro. Estou percebendo uma alteração sensorial no seu produto que não é de um aroma característico dele. Então, sei lá, pensar numa indústria de pizzas, por exemplo, congeladas. Se você tem uma variação ali na quantidade de orégano colocado, ou você tem uma intensidade um pouco maior, isso não deveria estar impactando e gerando um trigger ali para o controle de qualidade microbiológico. Mas se você pega um traço de alteração em flavors que não são característicos, isso deveria ser um insight. Mas, ao mesmo tempo, a gente, e aí não conheço ainda hoje, um equipamento que tem essa sensibilidade. Muitos param na casa do ppm de concentração e muitos flavors eles trabalham em níveis muito baixos ali de ppbs. Dentro da indústria de cerveja, a gente tem o de acetil, que ele é perceptível ao nariz humano a 90 ppbs. Então, são análises que são feitas com cromatógrafos, sabe? Então, como que a gente consegue levar esse nível de precisão para o nosso processo, casado com algumas análises preditivas de bactérias, como eu comentei, para a gente conseguir casar essa informação. Eu acho que a gente está no caminho, mas acho que ainda tem um gap de tecnologia no mercado para a gente conseguir dar esse passo e conseguir chegar mesmo nas análises preditivas. Acho que a microbiologia já caminhou um pouco mais com mapeamento genético. Acho que o Covid acelerou muito as frentes de PCR. Isso tem uma visibilidade para esse método
muito grande nesses últimos 2, 3 anos, mas eu acho que quando a gente pensa no processo produtivo mesmo, ainda tem um gap ali para a gente conseguir ter um pouco mais de dados para conseguir casar tanto a microbiologia quanto o processo. Sim. Não, sou super de acordo, Fê. E eu até adicionaria uma questão que não tem tanta tecnologia envolvida, ela é realmente um pouco mais convencional, que é o monitoramento ambiental, que a gente sabe que ainda é um gap importante. Então, a maioria das indústrias, elas não trabalham com esse viés de monitoramento ambiental, usufruindo dessa informação o máximo que ela pode oferecer. E isso é um processo de construção que eu acho que o país inteiro tem passado. Então, hoje é muito comum nos eventos de segurança de alimentos, está sendo muito levado à mesa das discussões todas as questões envolvendo monitoramento ambiental. Porque, de novo, a gente tem os itens se complementando. A gente tem a análise tradicional, disposição de meios de cultura, a gente já tem equipamentos, né, que fazem a captura desse ar e já aprisionam direto na plaquinha pronta, e já tem um processo de incubação diferenciado, mas eu acredito muito que as questões ambientais, elas podem nos oferecer informações para tratar de forma preventiva algo que ainda não aconteceu. Então, é um outro fator que, adicionado ao que o Fê colocou super bem, faz muito sentido na minha cabeça, e não só pensando em higienização em si, mas pensando em todo esse nicho de micro-organismos que a cada novo ano, a cada novo ciclo, vem aparecendo outros micro-organismos que estão mais inseridos no nosso cotidiano como indústria de alimentos. Então, há poucos anos atrás não se falava tanto em listéria. Hoje, listéria é bam, né, na mídia. E, com certeza, vão aparecendo outros micro-organismos, talvez porque não estavam sendo investigados, pesquisados, mas eu não tenho dúvida de que o ambiente como um todo tem muita informação para nos oferecer. Então, eu adiciono aí esse item a palavra do Fê. A gente também está trabalhando bastante nesse assunto, né, na parte de predição, focado na metodologia que a gente utiliza hoje, que é o sequenciamento, né, e principalmente na diversidade microbiológica que a gente consegue identificar com essa metodologia, né, e a gente está focando em modelos matemáticos, né, para predição de risco. A gente acredita bastante que quando a gente tiver um volume grande de informações microbiológicas associada com os processos relacionados e as características daquele processo, e como conseguir vincular um perfil microbiológico dos processos e do produto final, e gerando esse conhecimento para esse modelo matemático, quando você tiver, a gente acredita muito que quando você tiver um desvio, né, você vai ensinar para esse modelo que esse desvio está associado a essa variação de perfil microbiológico, né? E aí, todas as vezes que você tiver esse perfil de alteração, independente em que fase do processo, que vai estar tudo muito bem definido e estabelecido, você vai conseguir predizer riscos antes de que o problema aconteça, conseguir predizer riscos e validar um processo de higienização, conseguir monitorar o seu processo a partir de digitais microbiológicos, né? A ANEEL, ela está sempre tentando ficar no limiar ali da tecnologia, né, no desenvolvimento de novas metodologias, mas sempre pensando no que a indústria de alimentos precisa, né? Nunca tentando substituir o que já se tem hoje, mas tentando correlacionar aquilo que se tem hoje com as novas tecnologias, né? Então, é bem bacana saber que vocês compartilham um pouco da ideia, né? E gostam também ou pelo menos validar, né, o que se tem de novo no mercado, né?
Para a gente é bem importante isso. E acho que assim, Carol, um ponto importante acho que é a adaptabilidade de vocês aos processos em geral, né? A Dani sempre me manda algumas coisas de tecnologia que a gente tem no mercado, que ela acha nessas conversas, e aí muitas vezes a gente acha e é para um mercado específico dentro da indústria de alimentos, sabe? Acho que a cerveja tem tomado uma certa importância, mas para leite a gente acha muita coisa diferente que a gente não acha para os outros mercados. Então, se a gente acha, e vocês têm isso, essa adaptabilidade de entender os processos diferentes de todas as indústrias de alimentos e conseguem adaptar o processo de vocês a isso, é um ponto que é incomum aos outros processos, sabe? Porque você não está nichado ali só com leite, só com cerveja, só com refrigerante ou só com suco. Você acaba pegando todos eles e todos eles geram um aprendizado para vocês também, que alimenta essa base que vai ser cada vez maior para poder ter uma análise preditiva da indústria de alimentos, né? Acho que quando a gente começou as conversas, acho que foi isso, muito mais isso que chamou a nossa atenção de, cara, não é específico para um mercado e eles conseguem atender a uma linha de pesquisa nossa, que antes a gente tinha um vazio ali, né, de serviço especializado mesmo, né, e com um nível de conhecimento tão grande quanto vocês têm e disponibilizam isso para a gente através da plataforma de vocês e do conhecimento e das conversas de reuniões e tudo mais. Bacana, assim, a gente fica bem, eu especialmente fico bem feliz de ouvir esse feedback de vocês, mas eu também não queria tomar muito tempo de vocês, que se deixar por mim eu fico conversando aqui até mais algumas 2 horas, então eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês, de aceitarem o convite, de vir compartilhar o conhecimento, a vivência de vocês dentro da indústria de bebidas. Eu acho que quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe e o que a gente conhece, mais a gente se desenvolve, né? Como empresa, né? Como especialista da área. Então, eu gostaria mesmo de agradecer vocês por terem aceitado o convite da gente. A gente que agradece, acho que é uma oportunidade da gente também se conectar com outras pessoas e aí ter essa troca de conhecimento com outras empresas. Porque eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com o alimento, a gente acaba sendo consumidor de alguma empresa no final do dia, sabe? Então, acho que o cuidado que a gente tem com os nossos produtos é o mesmo cuidado que a gente gostaria que todo mundo tivesse. Acho que trocando esse conhecimento, a gente torna isso um pouco mais realidade ali na indústria de alimentos em geral. Obrigada, Felipe. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. A gente também está super feliz com a iniciativa, com as expectativas, né, sendo cada vez mais atendidas, né, Fê, aí com os nossos trabalhos em conjunto com vocês. Aí o Fê sabe as palavras, né, adaptabilidade foi o grande diferencial da gente ter conseguido sair da linha do teórico e realmente fazer acontecer, né, usando o que a genética podia ajudar a gente na melhoria dos nossos processos, então, super obrigada. Quem sabe, né, aí a gente não tem outros momentos para falar de mais tecnologia, né, voltada para a higienização, voltada para a melhoria de processos como um todo, e a gente fica super feliz, é isso. Vamos continuar aí, que o trabalho é grande, né, gente? O consumidor sempre é o nosso patrão, né? Então, a gente tem bastante coisa aí para aprender e compartilhar com todo mundo. Que bacana, obrigada mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.